O norte-americano é muito mais complexo do que o processo eleitoral brasileiro. Diferente dos brasileiros, os cidadãos norte-americanos só se envolvem nas eleições praticamente 2 meses antes das eleições. Mas o que acontece antes é de extrema importância que seja acompanhado pelo cidadão, para tomarem conhecimento do rumo que o país pode tomar com o novo presidente. A legislação norte-americana define apenas o dia oficial da votação. Todas as demais regulamentações eleitorais são feitas a nível do Estado. Outra característica marcante das eleições norte-americanas é que eles não exigem documento oficial como no Brasil. O Brasil, diferente do Brasil, que exige que os cidadãos que desejam votar tenham em mãos o título eleitoral. O cidadão norte-americano que deseja votar tem que se registrar antes de cada ciclo eleitoral. Os partidos fazem esforços para registrar o máximo de eleitores possíveis, principalmente eleitores que eles sabem que irão votar a favor dos seus partidos. O voto nos Estados Unidos é facultativo e indireto. O processo eleitoral se divide em 2 etapas, as eleições prévias e as eleições gerais. A eleição prévia acontece no âmbito estadual e entre os meses de janeiro e junho e tem como objetivo decidir quais serão os 2 candidatos, um do Partido Republicano e um do Partido Democrata. Nesta fase podem haver centenas de pré-candidatos a presidente. Prévias são organizadas pelos estados ou pelos partidos políticos de cada estado, e por isso as regras variam muito de estado para estado. Mas, em geral, os eleitores democratas votam no pré-candidatos que eles querem ver competindo na eleição geral, e os eleitores republicanos fazem do mesmo jeito. Votam nos candidatos republicanos que eles querem ver competindo. Mas como as eleições são indiretas, cada estado tem um número de delegados republicanos e um número de delegados democratas. E são esses delegados que vão votar em quais serão os 2 candidatos nas eleições gerais. Então, vota, ela simplesmente está mostrando a esses delegados como devem votar. Aderem à política de proporcionalidade. Se o pré-candidato A recebe 70% de votos e o candidato B recebe 20% dos votos e o pré-candidato C recebe 10% dos votos populares, o pré-candidato A terá 70% dos votos dos delegados e o pré-candidato B terá 20% dos votos dos delegados e o delegado C terá 10% dos votos dos delegados daquele estado. Mas alguns estados adotam a política chamada "o vencedor fica com tudo". Isso quer dizer que, por exemplo, o candidato A, B e C, o candidato que recebeu 70% dos votos fica com 100% dos delegados daquele estado. São os estados que decidem quando vai ser as eleições prévias. Então, por isso que durante os anos das eleições as notícias são constantes. A cada hora tem notícias falando que certo pré-candidato ganhou em certo estado. Americanos são feitas 2 convenções nacionais, que acontecem entre os meses de junho e setembro. E com essas festas políticas de convenção, e nessa convenção do Partido Republicano e outra do Partido Democrata. E essas convenções que os delegados votam e é durante também na convenção que a população é oficialmente informada quais serão dos 2 candidatos que se enfrentarão na eleição geral. Que os 2 candidatos são oficialmente comunicados, o processo se repete. Na eleição geral, cada estado tem um número de votos eleitorais. E esse número é proporcional à população daquele estado. É o resultado da soma de um número de deputados federais e senadores daquele estado. O número total de votos eleitorais são 538 votos. No dia da eleição geral, que acontece em novembro, os americanos votam normalmente em um dos candidatos. E o candidato que consegue a maioria dos votos daquele estado ganha todos os votos daquele estado. Do estado de Maine e Nebraska, que tem um sistema um pouco diferente, mas então, se na Califórnia o candidato A consegue 50,1% dos votos, ele vai ganhar todos os votos. E no final, ganha o candidato que consegue a maioria dos votos, ou seja, no mínimo 270 votos eleitorais. O sistema de colégio eleitoral, sistema indireto, pode acontecer do candidato A receber mais votos populares que o candidato B, e mesmo assim perder a eleição, porque o candidato B conseguiu mais votos eleitorais. Existem dezenas de
partidos nos Estados Unidos, os dois partidos que predominam e que têm representantes do Congresso, republicanos e democratas, e por sua vez dominam os dois países de 100 anos. Os partidos republicanos foi fundado por abolicionistas até hoje. Até hoje houve 18 presidentes republicanos. O primeiro deles foi Abraham Lincoln e o último foi George Bush. Donald Trump é o atual presidente nos Estados Unidos. Venceu as eleições de 2016 e colocou os republicanos na presidência novamente. Por 8 anos, o republicano é o conservadorismo norte-americano. O Partido Democrata é o outro partido do sistema bipartidário dos Estados Unidos, com origens que embraram o Partido Democrata Republicano. 15 dos 43 presidentes dos Estados Unidos foram democratas. Desde a década de 1930, o partido adota uma base voltada para o liberalismo social. O partido define os democratas atualmente no progressista com pautas sociais. Defendem o casamento gay, a liberdade e a questão da maconha. Já os republicanos são mais conservadores, representam a América que envelheceu. Podemos perceber que os discursos norte-americanos sempre são cheios de insultos, propostas polêmicas, que acabam causando grandes repercussões nessas eleições de 2016. Os candidatos à presidência foram Donald Trump, republicano, e Hillary Clinton, democrata. Sempre foi um candidato bastante reconhecido pelas polêmicas que seus discursos causam, apresentando propostas que poderiam lhe custar vários votos. Trump demonstrar arrependimento pelo que fala, às vezes machistas, racistas e homofóbicos. Foi criticado várias vezes por causa de suas medidas apresentadas para defender o país caso ele fosse eleito presidente. Ele sempre foi questionado também sobre seus discursos de ofensas e politicamente incorretos. Isso já virou marca registrada de Trump. No seu último discurso, após ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele afirmou que vai cumprir com suas propostas e afirmou que vai ser um presidente para todos os americanos. Que vai lutar para unir o país. Em um resultado inesperado, o republicano Donald Trump vence a eleição como presidente dos Estados Unidos. E a pergunta que não quer calar aqui no Brasil é se essa vitória causará algum impacto aos brasileiros. O Brasil está fora do afetamento direto da política externa americana. A ação entre os dois não foi citada negativamente na campanha dos candidatos, o que significa que dificilmente seremos afetados diretamente. Mas isso não significa que tudo continuará como está. Em uma de suas entrevistas a um site da economia exterior, Trump menciona o Brasil na lista de países que têm vantagem com os Estados Unidos e fala ainda sobre uma possível paralisação no mercado exterior que prejudicará na economia do Brasil, pois o Brasil hoje é um país rico em exportação. Não só o país, como outros países também serão afetados.